meu povo, meus bichinhos, minhas bichinhas, eu sou a professora Wadley Silva, nós vamos bater aquele papinho gostoso sobre literatura. As origens da literatura, a importância da literatura na vida da humanidade, na minha e na sua, hein? Porque se tem uma coisa que nos faz humanos, é literatura. Vamos literalizar. Literatura é essa magia que não cabe em uma caixinha, viu, gente? Mas é óbvio que para ter uma organização histórica, esse processo de dividir a literatura em estilos de época, em estilos literários, organiza temporalmente esse processo, né, de conjunto de autores, de conjunto de produções, né, de estilos de uma época, de um dado momento e lugar. Então, é pertinente a gente conhecer, mas a gente tem que ficar sempre na nossa cachola o seguinte: ela não está fechada. Não existe literatura boa ou ruim, não existe um conceito apenas de literatura, não existe um formato de literatura só. A literatura é uma produção humana. Como diz Aristóteles, é arte mímese, é a arte que imita a realidade, sendo ela uma versão. Isso quer dizer que em todos esses processos históricos, desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade, a literatura mundial, europeia, africana, a literatura americana, inglesa, né? A literatura francesa, a literatura brasileira, a literatura indígena, sem dúvida tem seu papel importante. Seja literatura oral, escrita, visual, né, gestual. E isso pode, professora? Será que a literatura vai além das palavras? É a partir das palavras e essa palavra de todas as formas, né, com todas as linguagens. Por isso que literatura é essa magia e esse encantamento social. Quando a literatura não cabe em uma caixinha, a gente tem que ampliar, quebrar paradigmas. Eu vou falar mesmo, viu, gente? Olha, vou colocar polêmica aqui nessa situação que a gente está falando sobre a literatura colonial e a literatura brasileira. Quando começou a ser literatura realmente brasileira? Olha, vou ser polêmica. Nós ainda estamos construindo uma literatura essencialmente brasileira. Porque se fosse literalmente brasileira, nós teríamos que estar estudando nas escolas, e é lei, viu, gente? A literatura indígena, né, a tradição da literatura oral indígena, a literatura africana e não só a literatura europeizada, a literatura branca, normativa. A gente sabe que a história da literatura ela é marcada por uma caracterização de uma literatura muito europeia. Então a gente precisa romper com esses paradigmas. Então a gente ainda está construindo. Agora, alguns estudiosos dizem que foi a partir, né, dessa literatura barroca que vai quebrando um pouquinho essa influência, depois vem o romantismo que quebra mais ainda a influência, e aí o Brasil vai produzindo uma literatura mais efervescente no modernismo, que é, antropofagia, comer a própria carne. O que é que isso quer dizer? Comer da própria cultura. Óbvio, não desprezando a cultura, né, fora do Brasil, mas sobretudo reconhecendo a potencialidade da nossa identidade cultural brasileira. Mas é brasileira o quê? Composição indígena, africana, portuguesa e tudo misturado com imigrante e até os dias de hoje. A canônica, nem sempre ela foi considerada canônica, né? Vale ressaltar que vários autores da literatura, autoras da literatura brasileira, foram reconhecidos, às vezes, após a sua morte, ou reconhecidos em vida, muitas vezes, depois de muitos anos de produção. Mas a gente tem um fator, viu? Infelizmente, nós temos ainda uma literatura muito pautada em uma elite, em uma construção elitista. Nós temos o exemplo, por exemplo, de grandes autoras como Conceição Evaristo, que até agora não foi, né, chamada para ser uma das componentes da Academia de Letras, porque, segundo os academicistas, não se adequa ao perfil da Academia Brasileira de Letras. Isso é, no mínimo, um absurdo. Nós tivemos Carolina Maria de Jesus, uma grande autora, que até hoje é discutido se vão adaptar ou não a sua obra para uma linguagem em um português mais bendizido ou um português formal, culto da nossa língua, né, portuguesa. Vejam que, infelizmente, ainda se tem uma padronização da literatura como literatura boa ou ruim, como literatura adequada ou inadequada, uma literatura, né, que serve para ser clássica ou não clássica. O importante é entender que a literatura ela não tem padrões. Desde um Emicida, não é? Há uma literatura canônica como Machado de Assis,
tudo é literatura e tem seu propósito, tem seu papel social. E, no mínimo, arte, porque é arte.